Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Galera, hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante. É o básico do básico e muita gente, operador de mercado que está iniciando, negligencia muito isso que a gente vai comentar hoje, né? Dá uma olhada no mercado antes de começar a operar. Tem gente que chega o mercado abre às 9 horas, tem gente que liga o computador, senta na frente do computador, faltando 5 minutos, na hora que começa o leilão. Gente, isso aí é receita para o fracasso, tá? A gente precisa olhar o que aconteceu no mundo, o que pode acontecer, os horários das coisas, enfim, a gente precisa se preparar para operar isso aqui. Esse aqui é o mercado mais difícil do mundo de se ganhar dinheiro. Porém, as pessoas qualificadas, elas ganham muito dinheiro, né? Eu tenho o costume de dizer que isso aqui é a Fórmula 1 do dinheiro. Você não vai pegar uma pessoa que recém tirou a habilitação e dar uma Ferrari na mão dela. Ela não vai conseguir tirar tudo de uma Ferrari. Mas a hora que você aprende a dirigir uma Ferrari, aí, meu amigo, é sucesso garantido. Tá certo, galera? Então, antes da gente começar, vou pedir para vocês, se não segue a gente, siga ali a gente, ativa o sininho, curte, compartilha, manda lá pro seu amigo que está começando a operar, que está precisando de informação de qualidade, beleza? E deixa um comentário aqui embaixo, né, pedindo algum assunto que vocês tenham interesse, que isso nos ajuda bastante a criar conteúdo. Beleza, galera? Então, o que eu vou fazer? Como é que eu fiz aqui a minha preparação? Esse aqui é o meu processo que eu faço todos os dias, né? Eu dividi em 6 grandes blocos e vou comentar todos eles para vocês, né? Então, qual é o meu primeiro passo? Leitura de notícia. Quero entender o que aconteceu na madrugada enquanto o nosso mercado estava fechado. O que aconteceu na Ásia, o que aconteceu na Europa, olhar o mercado americano, né? Vamos para ficar claro para todo mundo, é a fofoca da economia. Quero entender tudo o que aconteceu no mundo antes de eu abrir a minha tela para poder clicar no dólar futuro. Por que eu faço isso? Porque isso vai dar os ajustes de posições de acordo com o que aconteceu na madrugada. Se aconteceu algo bom, vai ajustar para um lado. Se acontecer algo ruim, vai ajustar para o outro lado. Beleza, galera? Depois eu vou dar uma olhada na agenda econômica, né? Chego na agenda econômica, vou visualizar tudo que vai acontecer no dia e os horários, para me preparar nos horários o que pode acontecer no mercado, né? Depois disso, vou para os índices mundiais, né? Tá aqui. Vou olhar S&P, Nasdaq Futuro, vou olhar minério de ferro, vou olhar ouro, DXY, vou olhar os principais índices para fazer uma leitura prévia para ver se o mercado está em busca de risco, está em busca de segurança, para saber o melhor caminho a ser tomado. Depois que eu olhei isso, vou fazer todas as minhas contas. Cálculo de paridade, volatilidade, máximas, mínimas, aquela coisa toda, né? Depois que eu fiz os meus cálculos, eu vou olhar como está o Brasil macroeconomicamente comparado com o mundo, né? Vou dar uma olhada, ver se a gente está bem, se a gente está mal, para a gente ver se a gente está forte, se a nossa moeda é forte, se a nossa moeda está mais fraca, se tem a possibilidade de vir mais investimento para cá, se não tem tanta possibilidade. E assim a gente vai fazendo, né? E por último, eu faço uma revisão de tudo, né? Checo os meus cálculos, né? Eu dou uma corrida de olho nas notícias. Normalmente eu costumo marcar essas notícias num bloco de notas e deixo aqui na minha tela, né? As notícias que eu considero mais importantes. Notícia, agenda econômica, essas coisas. Beleza, galera? Então agora eu vou abrir esse diagrama para falar um pouco mais sobre cada item desse, né? Então, primeiro item, leitura de notícias, né? Como eu falei, de manhã eu vou olhar todos esses sites aqui,
né? Eu vou para absorver o máximo de notícia possível. Vou olhar as fontes grátis, CNBC, Reuters, Money Times, Bloomberg, Invest e Trade Economics. A Invest e a Trade Econômico, principalmente para depois olhar o calendário econômico, que eles são os melhores calendários que a gente tem no mercado. Eu ainda prefiro o Trade Economics, ele é mais completo, tá? Eu dou uma olhadinha na BDM, mas a BDM é uma fonte paga, porém são notícias melhores filtradas, né? São de fato as notícias que importam. Não que nesses daqui de cima não vai ter as mesmas notícias, mas vai ter mais notícias. Então vai dar um pouquinho mais de trabalho ver o que de fato é importante e o que não é. Porém, não deve se deixar de olhar. Tá certo? E as plataformas pagas, Bloomberg, Enfoque e Broadcast. Eu uso a Broadcast, que é um preço salgadinho, mas é o mais acessível entre os três, né? A Bloomberg é totalmente fora da realidade para uma pessoa física. Nós estamos falando aí de mais de 200 mil anos. Né? Então, quais as notícias importam para mim, né? Eu vou focar nas notícias macroeconômicas e políticas que impactam os mercados e que poderão nos impactar ainda, né? Já impactou, que poderão impactar. Entender o que aconteceu enquanto a gente estava sem o nosso mercado. Então, como o nosso mercado fecha, eu vou verificar o que aconteceu e tentar fazer uma leitura de qual vai ser o ajuste de posição dos players na abertura do mercado. E sim, como eu disse, né, entender se elas impactam positivamente ou negativamente. Tá certo, galera? Agenda econômica. O que eu vou olhar na agenda econômica? Quais são as principais notícias para a agenda econômica por dia, o horário. Galera, esquece um tourinho, 2 tourinhos, 3 tourinhos. Isso aí é balela. O mercado sempre vai fazer ajuste depois de uma notícia importante. Por exemplo, nosso CAGED, que seria o payroll brasileiro, ele é identificado como um tourinho. E é uma notícia de grande importância. Então, esqueça 1, 2 e 3 tourinhos, olhem para todas as notícias e tentem entender o que de fato vai impactar no ativo ou não vai impactar, tá certo? E juntamente com as notícias brasileiras que eu vou tentar identificar, eu vou verificar se está saindo notícias dos outros países que nos impactam, né, principalmente dos Estados Unidos, se estão alinhados com a nossa notícia para dar a direção do mercado. Né? Por exemplo, uma notícia nossa, o mercado está dizendo que vai cair, mas sai uma notícia mais forte ainda dos Estados Unidos dizendo que o mercado vai subir, o mercado não vai cair, o mercado vai subir. Entendeu? Então eu olho dessa forma, né? Eu fico atento a esses detalhes. Após eu olhar a agenda econômica, eu vou olhar os índices mundiais, né? Vou ver como fechou a Ásia, como abriu a Europa, verificar como estão os futuros americanos, S&P, Nasdaq, Dow Jones, né? Petróleo, VIX, DXY, ouro, minério de ferro. Vou olhar esses ativos importantes que vão nos impactar, né? Tipo, hoje o petróleo e o minério de ferro, eles impactam muito no dólar. Por quê? Porque eles impactam nos maiores papéis do índice IBOV, e o índice valorizando, o dólar desvaloriza, via de regra. Né? Isso não é uma regra. Né? Tem correlações positivas e negativas eventualmente, mas via de regra é um para o lado, outro para o outro. Certo, galera? E uma notícia que muita gente negligencia também é não verificar o Boletim Focus toda segunda-feira. O Boletim Focus, ele sai toda segunda-feira, 8h25 da manhã, lá no site do Banco Central, e ele dá um bom norte do que pode acontecer na semana. Tá certo, galera? Então não deixem de verificar o índice não, o Boletim Focus toda segunda-feira antes do mercado abrir. Após eu fazer isso, vou fazer as minhas contas, né? Vou pegar os dados coletados do mundo e vou calcular minhas arbitragens, minhas paridades, meus preços justos, minha volatilidade, máximas, mínimas. Vou calcular aquela coisa toda que eu mando para vocês todos os dias gratuitamente lá no grupo do Telegram. Quem ainda não está no grupo do Telegram, o link está aqui embaixo na descrição. Só entrar lá, galera troca uma ideia bacana. Todo mundo se respeita, todo mundo se ajuda na medida do possível. Eu sou bem ativo no grupo,
Quando tiver dúvida, é só chamar lá ou me chamar no privado que eu tento ajudar. Beleza, galera? Após eu fazer o meu cálculo de paridade, né? Eu vou verificar como está o Brasil macroeconomicamente em relação ao mundo. Como é que estão nossas taxas de juros, como é que estão as taxas de juros dos americanos, como é que está o risco país, como é que estão os meus CDS em relação aos Estados Unidos, como é que estão as minhas taxas de inflação. Isso tudo impacta macroeconomicamente, principalmente em relação aos Estados Unidos, né? Que como a gente opera o dólar, os dados entre Brasil e Estados Unidos são os que mais impactam na nossa operação. Porém, tem vários outros países que compõem o DXY, por exemplo, né? Eu já deixei vídeo como é que é feita a composição do DXY. Então, esses outros países também impactam na direção do dólar. Beleza, galera? E por fim, faço uma revisão geral, né? Verifico graficamente as regiões de volatilidade. Aí eu vou marcar minha abertura, minhas máximas e mínimas, aonde o preço trabalhou na madrugada, esse é um ponto importante, aonde o mercado vai ficar comprado, vai ficar vendido, os pontos de arbitragem, preço justo e os alvos para compra e os alvos para venda, caso o mercado fique comprado ou fique vendido. Beleza, galera? Então isso aqui eu mando também lá no grupo do Telegram, tudo bem mastigadinho, bem organizado, informação clara. Qualquer dúvida, deixa um comentário aqui embaixo, eu leio todos os comentários, na medida do possível eu tento responder todos também. Beleza, galera? Entra lá no nosso grupo do Telegram, nosso Instagram. E novamente, quem curtiu, deixa um like, compartilha com aquele amigo que está precisando. Segue a gente, ativa o sininho e tamo junto. Valeu, abraço para todo mundo.